Como se corta o mal pela raiz? Tem como você cortar um mal pela raiz? Segundo as explicações de Emmanuel, não. E segundo as explicações de Jesus. Então é isso que a gente tem que entender. O médico, ele Isso não... é a questão do ponto de vista. O médico, ele não vai eliminar a doença eliminando o paciente, Mata né? o paciente, exatamente. Mas, e isso, de novo, sem nenhum julgamento. Mas, e quantas vezes nós pensamos assim e agimos assim na nossa vida? Às vezes sem nos darmos conta. Já agimos e pode ser que ainda ajamos assim, sem nos darmos contas, dependendo da situação. Então, a gente pode Dependendo pegar... do estado de ânimo em que nós estejamos. A gente pode pegar até como exemplo Jesus, né? Que sabia que Judas ia traí-lo e ainda assim não o expulsou, não o eliminou ali, né? Sim. E às vezes a gente não tem não pega isso como exemplo, né? Pra gente exercer no dia a dia a paciência, né? O bom convívio. Sim, exatamente. E aí, também para voltar na que você tinha falado, aquela história de que, né, eles nos explicam que quando nós olhamos para a vida do ponto de vista material, e isso faz com que a gente torne a voltar o pensamento só para o presente, que não só o que nos atinge, a gente sente prejudicado, nos aborrece, como o bem que compete ao outro, é que aí quando a gente começa a entrar no processo de comparação. Bastou a gente estar sofrendo, a gente quer que todo mundo em volta esteja sofrendo junto. Porque se alguém estiver feliz, aquilo nos irrita profundamente. Né? E aí eu até dou esse exemplo. Digamos que uma situação hipotética, você está trabalhando numa empresa e aí tem lá um plano de demissão voluntária, enfim, e você e um colega são demitidos juntos. Você vai, recebe sua rescisão, pega seu seguro-desemprego, se capacita, começa um novo empreendimento e um ano depois você ainda não está recolocado no mercado de trabalho onde você gostaria. Aí uma bela manhã você fala, vou dar uma passeada na praia, já que a gente está numa cidade litorânea, e vou tomar uma água de coco. Você está passeando e aí você escuta uma buzina, olha para o outro lado da rua, aquele seu coleguinha que foi demitido junto está do outro lado da rua, dentro de um BID 2025. Você olha, de verdade, já dá aquela nódoa na garganta pra gente. Aí a pessoa te chama, você vai falar, e aí? A pessoa, como é que você tá? Tudo bem? Você pôs no mercado de trabalho? Você fala, não, mas tô com um empreendimento novo aí, menina, tô empolgada e tal. Aí a pessoa fala pra você, né? Hipoteticamente, é uma história criada da minha cabeça. A pessoa fala pra você assim, ainda bem que a gente foi demitido, porque 2 meses depois eu fui contratado por uma multinacional, ganhando muito melhor do que naquele nosso antigo emprego. Consegui quitar minha casa, já programei uma viagem com a família, comprei esse carro. Sério, eu falo, na hora o sol vai apagando e a gente já não quer mais tomar água de coco. A gente vai deixar de sentir isso na condição evolutiva em que nós estamos hoje? Não. Mas a questão não é você deixar de sentir, é você perceber. Isso é o bom ânimo, isso é o estado de espírito. Mais uma explicação de Emmanuel, que eu também utilizo, que eu gosto muito. Emmanuel diz assim, se você estiver dentro de um cômodo, um quarto, e estiver tudo bagunçado ao redor, se a luz estiver apagada, você não sabe por onde começar. Então, a tua primeira ação é, aperte o interruptor. Clareou, eu passo a ver onde que está a desordem. Isso é a autoanálise, isso é o autoconhecimento e é uma busca individual. Porque eu sempre digo assim, todo mundo se diz invejado, mas ninguém se diz invejoso. A gente tem vergonha de dizer que sente inveja. E todos nós sentimos sim, até do parente, que trocou de carro antes de você ou que comprou uma casa melhor que a tua. A gente sente sim, mas a questão não é negar. A questão é dizer, tá, eu tô com inveja porque não é um sentimento positivo. E essa pessoa, se merece ou não merece, não é uma questão minha. Eu vou tentar ficar feliz porque a gente, voluntariamente, tem sim como selecionar pensamentos e a partir daí a gente também passa a ter um gerenciamento melhor dos nossos sentimentos. E isso a própria Joana nos fala sobre seleção de pensamentos. Então assim, não, eu vou propositadamente entender que isso aqui é bom. Porque, cara, eu sou espírita, olha o que eu já aprendi até aqui. Eu já entendi que eu sou imortal e essa pessoa também. E já entendi que eu tô com inveja e tudo bem. Só que eu não vou sucumbir a ela. Porque se eu sucumbir a ela, eu vou voltar para minha casa mal-humorada e vou arranjar confusão com meus parentes que estão lá, dentro de casa. Vou ficar revoltada com Deus porque eu continuo desempregada. E aí eu vou pensar assim, como é que Deus está me castigando e está ajudando tanto essa pessoa? Peraí, deixa eu correr na rede social para ver o que ela está fazendo para eu fazer igual, para eu imitar. Você entende? Então, tudo bem. E eu costumo dizer, nós temos os 7 pecados capitais, que foi criado lá, nomeado pela Igreja Católica, inclusive, para conseguir dar uma segurada na nossa volúpia. Todos nós temos os 7 pecados capitais. Só que alguns
em algumas características mais acentuadas, em outros não. Então eu posso ser mais ciumenta e menos invejosa, eu posso ser mais gulosa e menos egoísta, enfim. Mas assim, cada um tem, que são características próprias. Temos as características boas, temos virtudes, mas temos também as vicissitudes, os defeitos, né? Então assim, a questão não é eu negar isso, é eu dizer, tá, eu senti. Não, isso não é bom de sentir, não é nem legal de eu pensar. Peraí, aí é aquele momento que você faz uma breve oração, é aquele momento que você se liga ao seu anjo guardião, é aquele momento que você fala, poxa, que bom, tomara que esteja muito feliz com essa conquista e tomara que eu consiga também. E se eu conseguir algo que materialmente eu acredito que seja melhor ou pior, tanto faz, porque eu tenho a minha experiência, essa pessoa tem a sua. Quando a gente se compara, a gente vai para um lugar muito ruim. E aí, de novo, o que eu comecei a gerar para mim? Veja. Então, eles falam sobre isso. Então, não só o mal que te atinge, mas o bem que compete ao outro, quando você volta o teu olhar para um ponto de vista meramente materialista, te passa a ter uma importância muito maior do que deveria ter. Porque, de verdade mesmo, o que tu tem a ver com a vida do outro? E no que isso vai te incomodar? Mas a gente se incomoda, se nós não estivermos com o bom ânimo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.